Vamos que vamos? Pegando mais uma aí, ó. Questão 2. Também a palavra mais, tá? O segmento do texto em que o vocábulo mais pertence a uma classe diferente das demais é, vamos lá, do mesmo estilo, olha só, pegando a letra A questão acerca da aposentadoria das mulheres em condições mais benéficas. Então tem o benéficas aqui. Olha o próximo. Um dos maiores e mais antigos bancos do Brasil. Letra C. Filhos estudam por mais tempo. Mais relacionando-se a tempo. Ok. Letra D. Recebem salários mais baixos. Mais referindo-se a baixos. Letra E. Uma aposentadoria em idade mais jovem. Idade jovem. Veja que jovem é um adjetivo em relação a substantivo idade. Mais jovem. Opa! Então você vai notar aqui, benéficas é adjetivo, não é? Nós temos antigos é adjetivo, baixos é adjetivo, jovem, neste contexto, é adjetivo, não é? Então, significa que mais, esse mais aqui, esse mais aqui, esse mais aqui são advérbios, não é? Beleza. E nós temos tempo substantivo. Tempo substantivo significa, então, que esse mais aqui será um pronome indefinido. Tá legal? Ele será um pronome indefinido. Aí ele falou de classe diferente das demais. Opa, então você matou aí. Alternativa C, tenho certeza. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só. Questão 3. Vamos pegar a questão 3. Né? A gente já fez uma pancada de questões e agora a gente voltou na numeração, né? Então, começamos da 1, vamos agora para 3. Olha só. Considerando os dois termos sublinhados, é correto afirmar que temos diferentes classes de palavras na seguinte opção. Acompanhando comigo, vamos que vamos. Olha só. Eu vou pegar da alternativa E para a alternativa A. Tá legal? Vamos fazer de baixo para cima agora, que nesse caso vai ser mais didático. Olha lá. Vamos pegar a letra E. Eu tenho aqui a conjunção E. Cara, não tem jeito, viu? O E, a gente vai ter conjunção aqui, ó. Não tem jeito. Isso aqui é uma conjunção aditiva, tá? A gente vê isso no nosso período composto por coordenação. Beleza. Cara, se eu tenho aqui, ó, A, né, ó, significa então que eu tenho preposição A mais artigo A e houve a fusão. Neste caso, eu também tenho preposição A aqui, mais o artigo A. Houve essa fusão da crase. Beleza? Note que nós temos quem opta por uma ducha gasta até 3 vezes mais do que quem usa um chuveiro convencional. Note então que o quem nós generalizamos, é alguém, correto? Então nós temos aqui nesse caso o pronome indefinido. Tá ok? Outros modelos, outro problema. Outro também é pronome indefinido, não é? Show de bola. Agora, então significa que a banca está cobrando quem? O mais. Olha só o mais. Consomem de 30 a 50 vezes mais água. Tá vendo só? Eles consomem de 30 a 50 vezes mais água que as dos países pobres. Mas as camadas mais ricas da população, assim assado. Aí, nesse caso, você notou que ricas é adjetivo, não é? Ó, ricas, adjetivo. Você notou que água é um substantivo, não é? E aí, nesse caso, mais é o nosso pronome indefinido, e nós temos mais aqui, que é um advérbio. Opa! É um advérbio. Concorda comigo? Por isso, a alternativa A é a que a gente tem que marcar, tá ok? Tem diferentes classes gramaticais marcadas aí, sublinhadas, né? A palavra mais. Vamos à frente. Vamos pegar aqui agora um bem tranquilinho, que são os pronomes possessivos. Então, não perde a conta, não. Nós vimos nas aulas anteriores o pronome pessoal, depois a gente trabalhou, né? Já nessa aula agora, a gente trabalhou o pronome interrogativo, a gente comentou sobre o pronome indefinido e agora a gente já vai entrar no pronome possessivo. A cobrança do possessivo é muito tranquila, tá? Em prova. A gente tem alguns detalhezinhos aqui, mas dá para a gente passar muito bem tranquilo. Olha só.
Ou então o pronome possessivo, como o próprio nome diz, né, pra gente, ó, ele indica posse, tá ok? Em relação a 3 pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso, pessoal? Eu, tu, ele. Então a gente vai observar lá no pronome pessoal do caso reto. Ó, vou colocar aqui o pronome pessoal do caso reto. Então nós temos o eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Tá legal? E aí nós temos as pessoas do discurso do singular, as pessoas do discurso do plural. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Está vendo só? Beleza. Aí, nesse caso, você vai notar o seguinte. Todo pronome ou verbo sempre vai fazer referência ao pronome pessoal do caso reto. Sempre. Tá legal? Ó? Então, você tem o referente à primeira pessoa. Eu é meu, meus, minha, minhas. E ele vai se flexionar, já que ele é um pronome que tem um valor adjetivo, muitas vezes. Então, nesse caso, eu falo minha bolsa. Ô, Terror, mas o minha não faz referência a eu? Eu, no caso, é do sexo masculino. Ele vai colocar minha? Sim, por quê? Minha é um pronome de valor adjetivo. Mesmo minha se referindo a algo de uma pessoa do sexo masculino, ele tem que se flexionar de acordo com o substantivo a que ele se refere. Ele cumpre um papel de adjunta de nominal e por isso ele se flexiona. Tá legal? Beleza, então vamos aos referentes aqui, coisa bem simplesinha. Olha só. O tu tem como referente teu, teus, tua, tuas, vai depender sempre do substantivo. Ele vai ter referência a seus, seus, suas, suas. Nós, nosso, nossos, nossa, nossas. Vós, vosso, vossos, vossas, vossas. Eles, seus, seus, suas, suas. Tá legal? Então, aí a nossa referência, e eu vou chamar a atenção para alguns detalhes sobre isso. Veja bem, esse pronome possessivo, normalmente ele tem valor adjetivo, e por isso ele vai se flexionar em gênero e número. Casa é feminino e singular, por isso eu uso o pronome possessivo sua. Olha só o próximo. Não venha com mais uma das suas. Olha só. O normal é o pronome possessivo ter valor adjetivo. Só que eu posso, né, dependendo da situação, eu posso substantivar esse pronome. O normal é ele ser adjetivo, mas se eu coloco um artigo antes, não coloco na sequência aqui, ó, um substantivo, então automaticamente o pronome passa a ter um valor substantivo. Não venha com mais uma das suas, olha só o das aqui, ó, o artigo as, e eu não tenho substantivo depois. É porque o pronome tem o valor substantivo. Tá legal? Beleza! Outro detalhe importantíssimo. É facultativo o uso de artigo diante dos possessivos, e aí eu vou chamar a atenção, diante dos possessivos de valor adjetivo, moçada. Então, os possessivos de valor adjetivo, eles naturalmente, se você quiser colocar artigo antes, coloque. Se não quiser, não tem problema. Tá legal? Por exemplo, então, eu posso colocar assim, seus amigos são legais, ou os seus amigos são legais. Tá legal? Seu amigo é gente boa, o seu amigo é gente boa. Logicamente, será facultativo o artigo se eu tiver substantivo que permita artigo. Tá legal? Aí eu tenho que tomar cuidado, né? Se a gente colocar, de repente, uma palavra que não admite artigo, por exemplo, um pronome de tratamento, tá? O pronome de tratamento, mais à frente a gente vai ver, o pronome de tratamento ele não vai admitir artigo, tá legal? Então, nesse caso, Vossa Excelência tem que fazer tal coisa. Eu tenho o vossa aí, que é um pronome possessivo. Eu não vou colocar antes dele um artigo. A Vossa Excelência está assim, assado? Não, não admite o artigo aí, tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Por isso que eu posso falar, trate bem seus amigos ou trate bem os seus amigos, sem problema algum. Tá legal? Você pode fazer. Aí, moçada, isso é muito cobrado na parte da crase. Então, na nossa aula de crase, a gente fala sobre isso. Refiro-me ao meu amigo. Acompanhando comigo aqui, olha só. Eu posso ter aqui, ó, o seguinte, ó. Refiro-me, ó, ao meu amigo. Tranquilo. Mas eu posso colocar aqui embaixo, ó, já que é facultativo, ó, refiro-me a meu amigo. Está vendo só? O pronome possessivo, ele tem valor adjetivo. Então, se eu quiser colocar artigo, eu coloco. Se eu não quiser colocar, eu não coloco, como fiz aqui, ó.
Ah, terror, é mesmo? E no caso da crase que você falou, o que acontece? Eu coloquei amigo, que permite colocar o artigo o. Mas se fosse amiga, veja só então a extensão daqui, ó, colocando para cá, ó. Refiro-me a minha amiga. Tá ok? Permitiu colocar o artigo a, então tem crase. Já visto que eu tenho preposição a, mais artigo o. Aqui eu tenho preposição a exigida por refiro-me, e no caso eu tenho artigo porque a amiga permitiu o artigo a aqui, ó. Tá ok? Mas eu posso, como eu fiz aqui, ó, refiro-me a meu amigo, eu só tenho preposição a, eu posso colocar aqui como? Refiro-me a minha amiga. Significa, então, que a gente não tem artigo, eu tenho apenas preposição. Tá legal? Cuidado com isso. Na aula de crase a gente sempre fala isso, a gente reforça isso daí. Tá bom? Vamos que vamos. Vamos à frente. Questão 4. Olha só a questão 4, ela trabalha uma ideia. Eu até articulei mesmo, colocando essa questão aqui, para nos chamar a atenção a respeito, inclusive, de algumas questões que trazem a noção da ambiguidade. Às vezes a gente vai fazer uma redação, né, uma discursiva, a gente às vezes emprega equivocadamente um pronome possessivo. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Assinale a alternativa em que o pronome grifado não apresenta vício de linguagem. Acompanhando comigo aqui, olha só. Letra A. Quando Ana entrou no consultório de Vilma, encontrou-a com seu noivo. Então vamos lá, olha só. Quando Ana entrou no consultório de Vilma, encontrou-a com seu noivo. Beleza, olha o próximo. Caro investidor, cuide melhor de seu dinheiro. Letra C. O professor proibiu que o aluno utilizasse sua gramática. É a gramática de quem? A gramática do aluno, que é prova de consulta, ou a gramática do professor, que ele pediu emprestado e não devolveu? Né? Olha aqui em cima na letra A. Encontrou-a com seu noivo. É noivo de Vilma ou noivo de Ana? Não é? Olha embaixo. Letra D. Aida disse a Luiz que não concordava com sua reprovação. Então vamos lá. É a reprovação de Luiz ou a reprovação de Aida? Letra E. Você deve buscar seu amigo e levá-lo em seu carro. É no carro da pessoa ou no carro do amigo da pessoa? Ficaria na dúvida, não ficaria? Aqui, nesse caso, a banca explorou a ambiguidade possível. Haja vista que nós temos dois elementos de quem se fala. Tá vendo só? Então nós temos aqui professor, aluno, Aida, Luiz, você, o amigo de alguém. Só que agora, na letra B, caro investidor, é com quem ele está falando. Ó. Ei, investidor, ei, você, cuide melhor do seu dinheiro. É com quem ele está falando. É o investidor. Nesse caso, não há dúvida, né, que nós estamos falando do dinheiro do investidor. Por isso, a alternativa B de bola é a que não apresenta esse vício de linguagem. Tá legal? Cuidado com isso, vamos que vamos, pegando a questão 5. Essa questão é mamão com mel, fala a verdade, gente. Isso aqui é com o pé nas costas. Olha lá. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi. Não sei, de fato não sei. Minha, pronome possessivo. O termo destacado classifica-se como pronome oblíquo, indefinido, demonstrativo de tratamento? Não, ele é possessivo, né? Pé nas costas, vamos lá. Pegando a próxima. Agora, moçada, a gente vai falar sobre os pronomes demonstrativos. Esses pronomes demonstrativos, eles caem muito em prova. Então, a gente vai ter agora uma parte da explicação que ela vai fazer muita diferença na sua prova, pode ter certeza disso. O pronome demonstrativo, moçada, ele serve para quê? Para posicionar um elemento. É essa a ideia. O demonstrativo ele serve para posicionar. Então, a gente vai observar o seguinte, quais são os pronomes demonstrativos, né? Então, é aquela regrinha, moçada, do uso do este, esse, aquele, né? Esta, essa, aquela. E aí a gente vai observar quando é que eu uso este, quando é que eu uso esse, quando é que eu uso aquele. Então, a gente vai observar quais são os padrões utilizados na norma culta. Tá legal? Acompanhando comigo aqui, veja bem. Os pronomes demonstrativos, então, eles podem situar os seres no espaço, quer dizer, no lugar,
no tempo e no discurso. Anota isso daí, que é importantíssimo, tá? Então, ele pode posicionar o ser no espaço, eu tenho uma consideração, no tempo, eu tenho outra consideração, e no discurso, tá legal? Isto é, palavra por palavra dentro do texto, não é só o contexto. Quais são os pronomes demonstrativos? Então, nós temos aqui o emprego de este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Temos o tal, importantíssimo, semelhante, também importante, próprio mesmo, que basicamente serve para reforçar um valor reflexivo, tá? Nós temos o e o a, que a gente vai chamar de pronome demonstrativo reduzido. É a mesma coisa de aquilo, tá legal? Mesma coisa de aquela, tá? Beleza. E aí, a gente vai lembrar que isto, isso, aquilo são invariáveis. A gente não vai variar. Ista não existe, issa não existe, aquila não existe. Ok? Beleza. Vamos então ao posicionamento no espaço. E quando a gente fala sobre posicionamento no espaço, a gente vai sempre relembrar os elementos de comunicação, moçada. Existe então alguém que comunica. No caso aqui na nossa aula, é o professor Décio Terror, que é o chamado locutor. Por quê? É ele que está emitindo a mensagem. Tá legal? Então essa é a figura do locutor. Tranquilo. Você é o interlocutor. Você está recebendo essa informação, tá? Então, nesse caso, eu sou o locutor e você o interlocutor. Então, quando a gente vai falar sobre a ideia do espaço, a gente tem que ter essa relação aí. Quem está falando com quem está falando. Acompanhando comigo, vamos que vamos. Olha só, observando aqui o seguinte. Nós temos aqui um garoto que está falando, falando pra caramba, blá, 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 blá. E tem uma criança que está aqui, de olho nela, só ouvindo a informação, né? Imagina o bate-papo entre os dois, né? Belezinha. Então, nós temos aqui o locutor, quem está falando, e o interlocutor, aquele que está só ouvindo e prestando uma atenção danada. Fala a verdade. Tranquilo. Então, nesse caso, tudo aquilo que está com o locutor, né? A gente vai empregar este, esta, isto. Tudo aquilo que está com ele, né? Então ele pode falar o seguinte: olha, esta fraldinha minha mãe comprou e é muito bonitinha esta fraldinha. Este meu dedo doeu ontem, este meu dedo, este meu cabelo. Então este locutor está falando e ele emprega este, esta, isto. Tá legal? Beleza. Mas se de repente ele falando, fazendo referências sobre a fraldinha do outro, por exemplo, do cabelo do outro, do dedinho do outro. Aí ele vai empregar esse, essa, isso. Veja bem aqui então, ele poderia dizer o seguinte, essa sua fraldinha está com xixi, por exemplo. Ele poderia dizer, essa sua orelhinha está sujinha, e assim por diante. Então veja, o locutor fala e quando ele faz referência a alguma coisa que está com o interlocutor, tá legal? Ou mais próximo dele, não é? E quando ele faz referência a alguma coisa que está distante dos dois, aí ele vai falar, olha, aquele piniquinho que está lá do outro lado, aquela vasilha, aquilo. Então ele está fazendo, olha só, eu circulei aqui para você, ele faz referência a alguma coisa que está distante dos dois, tá ok? Olha só, então, eu estou falando com você, estou aqui usando esta caneta, beleza? Esta caneta aqui. Então, eu falando para você sobre esta caneta, é porque ela está comigo. Esta caneta, pessoal, é muito interessante, ela escreve muito bem e tudo mais, tem uma grafia muito boa, ajuda na grafia muito bem e tal. Aí eu pego essa caneta e jogo para você. E aí você pega a caneta, aí eu falo, olha, cuide dessa caneta aí. Então a caneta que estava na minha mão passou para a sua. Cuide dessa caneta que está com você. Tá legal? Então aquilo, tudo que eu me referir, né, nesse caso, está com você, ou mais próximo de você,
eu posso falar o seguinte: e aí, meu amigo que está em Mossoró, e aí, como está essa cidade maravilhosa? Essa cidade, quer dizer, onde você mora, não é? Olha, rapaz, aqui não está muito bom, não. Esta cidade aqui, nesta cidade está chovendo muito, nesta onde eu estou. Mas se eu quero falar, de repente, sobre Paris, distante de nós dois aqui, né? Nós estamos conversando, então está distante de nós dois. Rapaz, naquela cidade é assim, assim, assado. Naquele lugar é assim, assim, assado, né? Então eu uso o aquele para algo que está distante de nós dois aqui em nossa conversa, tá bom? Acompanhando comigo, bem simplesinho, né? Fala a verdade. Essa parte, então, que tem relação com o espaço, é bem tranquilo. Agora, a gente vai colocar aqui algumas charges que vão demonstrar isso para a gente. Olha só, eu tenho aqui um locutor, está vendo só? Aqui, ó, um locutor conversando com o seu interlocutor. Está vendo só? Beleza. Aí ele fala o quê? Esta, é dele, ó, está mais próximo dele, concorda comigo? Ó? Esta é minha família, esta é minha esposa e estes os meus filhos perto dele, são dele. Está vendo só? E o interlocutor está aqui observando. Tranquilinho, vamos que vamos, pegando mais uma. Olha só, temos então aqui a Mônica conversando com o Cebolinha, falando de algo que está com o Cebolinha. Nesse caso, ele fala o quê? Melhor você se apressar com esse quadro, porque o quadro está com o interlocutor. Está vendo só? Melhor você se apressar com esse quadro. Belezinha? Tranquilinho. Se o quadro estivesse com ela teria que falar este quadro, tá ok? Show de bola, vamos que vamos. Aqui mais uma charge. E aí nós temos os turistas conversando. Então o turista está falando, ele é o locutor. Ele está falando com o seu interlocutor, que é um policial, tá ok? Mas ele não está falando com algo que está com o policial, ou próximo dele, mas de algo que está distante dos dois, tanto locutor quanto interlocutor. Está vendo? Aí ele fala o quê? Quanto é que custa andar naquele jipe? Olha só, está apontando, ó, distante dos dois. É que queremos andar tranquilos no Rio de Janeiro sem o perigo de assalto. Tá legal? Então, aqui, inclusive, essa charge já caiu em alguns concursos. Tá legal? Beleza, vamos à frente. Observando aí o naquele, vai marcar, então, aquilo que está distante dos dois. Tranquilinho, né? Ok. Posicionamento no tempo é mamão com mel. Também tem essa relação de quem fala. Tá legal? Então, vamos lá, refrisando aqui rapidinho. Olha só. Na posição, em relação ao espaço, tudo aquilo que está com o locutor, eu uso este, esta, isto. Tá legal? Esta minha cabeça, né? Beleza. Tudo aquilo que está com o interlocutor, eu vou falar o quê? Esse, essa, isso. Tá ok? Olha, esse seu jeito aí de trabalhar é interessante, viu? Porque realmente rende bastante no estudo, assim, assado. Ok. Olha, estou falando de um terceiro aluno. Aquele aluno trabalha de uma forma interessante também. Seria legal você verificar como ele trabalha, né? Como ele estuda. Então, aquele jeito daquele aluno, tá legal? Acompanhando comigo agora no tempo. Cara, tempo é muito tranquilo. Por quê? Também tem referência ao seu locutor. Então, quando o locutor ele está fazendo referência ao momento presente, ao momento dele, momento presente, então, automaticamente ele fala este, esta, isto. Por exemplo, eu poderia me referir aqui a esta aula, porque é uma aula que está em desenvolvimento. Rapaz, terror, esta aula está um saco, terror. Esta aula, impressionante, cara. Poxa, você poderia colocar mais questões aí, porque esta aula é a aula que está em desenvolvimento. Tá legal? Terror, essa sua aula passada, aí se eu quero utilizar o passado, eu vou colocar o quê? Esse, essa, isso. Cara, esta aula não está desenvolvendo muito bem, não. Ela não está muito boa quanto essa aula passada. A aula que foi de tarde, por exemplo, né? Essa aula passada. Então, nesse caso, tudo aquilo que é presente, eu uso esta, este, isto. Este ano, este dia, tá ok? Nesta hora aconteceu isso. Se eu quero fazer referência ao passado, eu uso esse, essa, isso. Rapaz, esse dia anterior foi meio complicado mesmo. Cara, essa noite passada foi um problema. Então, eu estou fazendo referência ao passado, tá legal? Esse, essa, isso. E quando eu quero fazer referência a uma coisa mais distante no tempo ainda, que a gente vai aí dar a noção de passado remoto.
eu uso, rapaz, naquele tempo, naquele momento aconteceu assim, assado. Quer dizer, é uma referência bem anterior. Aí eu uso aquele, aquela, aquilo. Então veja, presente eu uso este, esta, isso, isto. Passado eu uso esse, essa, isso. E quando eu quero um passado remoto, mais distante no tempo, eu uso aquele, aquela, aquilo. Terror, vem cá, faltou o futuro. Pois é, o futuro, moçada, a gramática, ela não dá aquela ideia assim, especificamente tem que ser utilizado este ou esse. Não, ela deixa um pouco aberto. Por quê? Vai depender da intenção comunicativa. Você, por exemplo, vai fazer um concurso no final do ano, está no início do ano, mas você já está com tanto vigor no seu estudo que você, rapaz, eu passo nesta prova, cara. Estou estudando pra caramba para passar nesta prova, cara. Mas a prova é só no final do ano, estamos no início do ano. Não importa. Para você buscou o tempo para ela, né? Você está se preparando para ela. Então, é natural você usar o este, até mesmo intuitivo. Rapaz, eu passo nesta prova. Tá legal? Beleza. Se você, naturalmente, não quer marcar essa ênfase, essa busca do tempo para próximo de você, você pode utilizar o esse, essa. Rapaz, nessa prova não vai ser fácil não, rapaz. Está difícil mesmo. Nessa prova, eu terei dificuldades. Então, a prova pode ser amanhã. Mas você utilizou essa até mesmo para caracterizar, é uma coisa distante mesmo para mim. Tá legal? Acompanhando, vamos que vamos. Então, vamos ao desenho aqui, né? Olha lá. Então, nós temos o presente. Usamos, então, a referência no presente. Nós colocamos quem? Este, esta, isto. Tá legal? Este, esta, isto. Se eu quero usar o passado, eu uso esse, essa, isso. Tranquilinho? Se eu tenho o passado remoto, aqui está escrito passado remoto, viu? Se eu tenho o passado remoto, eu vou empregar o quê? Aquele, aquela, aquilo. E se nós tivermos futuro, vai depender sempre da intenção comunicativa. Eu posso usar este, esta, isto, ou esse, essa, isso. Tá legal?